nesse momento de construção, que é um momento também de desejo, de encontro, é que eu vou começar a conversar sobre esse módulo. E aí eu já desejo a todos vocês bem-vindos. Vários são educadores, né, de vários locais aí do Brasil. Então, qual é o lugar, né, do que se encontra em relação no momento de ensino e de aprendizagem, né? No campo inicial da educação, então, tem várias correntes. E a filiação de cada professor, em função da sua experiência, da sua formação, da faculdade que fez, das crenças que tem, se identifica em função do seu próprio histórico de vida, da região onde viveu, da família da qual veio, se constrói ali uma identidade que inevitavelmente vai com ele como bagagem para o momento da prática, né? Então esse é um lugar de opção e de escolha que é determinante do que se vivencia no encontro de relação do ensino e aprendizagem. Uma primeira questão que a gente tem que trazer para um aprendizado que seja significativo é quem é o aluno com o qual eu estou me relacionando dentro desse contexto onde eu desejo educação, desejo arte, desejo tecnologia. Para o educador é sempre, a relação da educação sempre vai se dar no encontrar, né? Então, por isso que é uma situação de encontro, no encontrar esse outro no lugar onde ele está. E a partir desse encontro provocar possibilidades, âncoras, né, estabilizações e desestabilizações. Então, ir ao lugar desse outro é fundamental. Então, a primeira pergunta sempre vai ser quem é esse aluno, que pode ser digital, né, nativo digital ou não, né? Para um que não seja, porque eu desejo a tecnologia, qual é o meu objetivo? Para um que seja, como é que essa tecnologia entraria dentro dessa relação que vai se construir? Então, eu trouxe aqui um artigo da Silvana Lemos, que vai fazer referência à definição, então, desse nativo digital, né? Ela vai citar um pesquisador americano, que é o Prensky, e ele diz assim, que os nativos digitais são acostumados a receber informações muito rápido. Eles gostam de processos paralelos e ao mesmo tempo. Eles preferem gráficos a textos, utilizam acessos randômicos, como hipertextos, e funcionam melhor em rede. Os nativos digitais preferem jogos do que trabalho sério, entre aspas, né? Os jovens se comunicam com os amigos através de programas que usam ferramentas de chat, criam grupos com interesses comuns em sites de relacionamento, trocam músicas e filmes favoritos pela internet, jogam online com os colegas enquanto têm as pesquisas escolares ao alcance dos buscadores eletrônicos, né, como o Google. Então ela vai falar que eles possuem uma lógica não linear e mais para frente ela diz assim, que esses nativos digitais são multitasking, né? Que são de múltiplas, simultâneos fazeres, né? Que é também o que o Ken Robinson vai falar num dos vídeos dele, né? Ele conta uma história que é muito engraçada, onde a filha pergunta por que ele usa relógio, né? E aí ele faz uma sondagem na plateia e a maioria usa relógio eletrônico, digital, mesmo relógio ainda de ponteiro. E aí ele, numa conversa com a filha, com seus 13, 14 anos, ele pergunta por que vocês, na sua geração, não têm uso, né? Não tem o costume de usar relógio. E ela vai falar, porque com ele eu só consigo fazer uma coisa, né? E a tecnologia, o celular, ele possibilita muitas mais tarefas simultâneas, né? Que seja todas essas que a Silvana Lemos descreve aqui, então, nesse artigo dela, que é usar, criar, trocar, jogar, né? Tá em interação, registrar, gravar, fotografar. Então, são aparatos de ferramentas concentrados, né? E ele pode propiciar uma infinidade de coisas dependendo do desejo que eu tenho. Então, uma das caracterizações desse aluno que o professor, então, encontra, ou vocês, né, podem encontrar num ambiente de troca e aprendizagem, pode ser caracterizado, pode ser, se em vista disso, o que eu posso fazer, né? Sabendo que eles têm esse uso desse tipo de ferramenta ou equipamento, como é que eu posso lançar mão dessa maneira de se relacionar? Quando a gente enxerga esse aluno, é o lugar primeiro para lastrear a prática que a gente vai realizar.
né? O uso da tecnologia, ele não acontece por si só, ele tem que acontecer em relação com a realidade do aluno que tá junto, né? Que está em relação. Então, se ele vai ser um nativo digital ou se ele é um aluno que não tem contato com essas tecnologias, ou eventualmente, se eu estiver numa sala que é híbrida, quais são as estratégias que eu vou usar para atender tanto um grupo de alunos com determinadas características tecnológicas e outro grupo de alunos, cada qual na sua potência, né? Cada qual podendo lançar mão então da técnica como uma possibilidade, e aí a gente entra numa questão importante, como uma possibilidade expressiva. Então essa é uma questão importante quando a gente pensa na relação entre arte, educação e tecnologia, que é o caráter expressivo da produção artística, aonde se cria alguma coisa que até então não existia ainda, onde existe a inauguração, que é o que o Kandinsky vai falar, de alguma coisa nova, né? Não a ferramenta e a técnica como mais do mesmo, mas a ferramenta e a técnica como uma possibilidade, um instrumento a mais para que a gente possa criar, para que ela possa então ser, numa relação de criação, apropriada na potência da ferramenta para ser usada então num processo de invenção, num processo de inauguração de coisas que são novas. Então, é como se a gente entendesse, né, ou fosse convidado a entender os programas, os sites, a rede, todas as possibilidades de recurso digital, ou que a gente vai chamar então de novas tecnologias, na potência de apropriação para a criação, né? E aí uma coisa interessante primeiro, assim, a gente pode se perguntar quantas anda isso na gente, né? Mas como isso também pode estar presente em outras técnicas, né? Porque a técnica, ou a técnica logos, que é a tecnologia, né? É esse estudo das técnicas, a tekné, a origem grega desse nome, vai remeter a tudo aquilo que é derivado da potencialização da intervenção do homem no meio. Então, tudo que a gente faz desde há muito tempo é técnica, né? Então, em artes, o pincel é uma técnica, a esteca na modelagem é uma técnica. Os instrumentos que a gente usa, o talher, o garfo, são técnicas, né? São fruto de um desejo de expansão da possibilidade de ação do homem no meio. Então, da mesma maneira que eu vou ensinar um aluno a usar de forma potente o pincel, que não é só usar ele na cerda para pintar, mas ele pode usar o cabo para rolar, ou ele pode usar a parte de trás do pincel para fazer bolinhas, eu tenho que olhar para a possibilidade do recurso dessa tecnologia, então, que é a tecnologia digital, da mesma maneira. Não como o aluno se adequando a uma ferramenta ou a um uso regular, né, de um programa computacional, mas ele se apropriar e tomar posse, efetivamente, desse meio como uma possibilidade expressiva. E aí, ao olhar o trabalho de vários artistas dentro da arte contemporânea, é exatamente isso que a gente vê. É o uso irregular, é o uso não previsto, é o uso imprevisível, criativo, né, que ultrapassa a ordem normativa de uso das ferramentas. E é nesse campo que a arte, então, inventa e cria novas possibilidades que interferem e constroem novas formas de relação ou apontam para a possibilidade de novas formas de relação do sujeito com o mundo, que é a parte mais legal.